bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre como ler a Bíblia. Vamos compartilhar um pouquinho de como foi a nossa experiência com vocês, como é que a gente lê a Bíblia hoje, como é que a gente começou a implantar esse hábito aqui em casa, tanto com a nossa leitura pessoal, quanto com a nossa conversa como casal, quanto com a implantação nesse novo hábito com as nossas filhas. E eu não peguei muito, E vamos lá, já vamos fazer a nossa apresentação, que a gente faz sempre. Não sei se vocês que estão aqui nos assistindo é a primeira vez que assistem as nossas lives. Não sei se vocês nos conhecem, então vamos nos apresentar dessa vez. Qual é a sua apresentação que você faz? Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Primeiro, dá uma satisfação, né, que nós passamos 2 domingos aí sem estar fazendo as lives. E conversando com as pessoas aí, sempre a gente encontra pessoas na rua que assistem, que gostam. E aí começaram a questionar por que não fizeram as lives, eu esperei domingo e tal. E aí nós resolvemos retomar a live hoje. E muito feliz por vocês já estarem aí. Acabamos de abrir aqui, já tem várias pessoas entrando, e para nós é muito bom isso aí, porque estamos aqui para falar um pouco da nossa vida, um pouco do nosso relacionamento, um pouco da nossa história de vida e dos aprendizados. E o que aconteceu? Estão nos ouvindo bem? Só dê um joinha, porque aqui apareceu pra gente que estava pausado o vídeo. Se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo a gente, se tá tendo uma transmissão tudo ok. Aí tem um certo delay para vocês darem um retorno pra gente continuar. Só dê um joinha pra gente, se tiver ok. Então tá bom. Simone já deu ok. Oi, deu ok, obrigada, mãe. Fernanda, tudo ok? Muito obrigada. Então, continuamos. Então, como eu estava falando, para nós é muito bom ter vocês aqui. Estamos hoje novamente para fazer essa live, falar um pouco da forma como a gente estuda a Bíblia, como a gente tem feito e o quanto que isso tem sido gratificante, quanto que tem sido revelador e quantos aprendizados nós temos adquirido através da Bíblia, que é um livro aí milenar e que tem tudo nele, gente. Está tudo na Bíblia. Tudo que a gente precisa, todos os dias, em todas as ocasiões, nós encontramos aí, né, na Bíblia, que é um livro sagrado. São as Escrituras, que todo o Antigo Testamento, todo o povo de Israel, das tribos de Israel, desde o início, desde o princípio, então está tudo ali. Tem muita sabedoria na Bíblia. E eu e a Gabriela, eu me chamo Alan, a minha esposa é Gabriela, a gente está entrando hoje pelo Instagram dela. Nós somos casados há 7 anos e temos quanto entre namoro e casamento? 12 anos já entre namoro, noivado e o matrimônio. Nós temos 2 filhas, a Bianca com 3 anos e a Bárbara com 6 meses. Nós já participamos de vários cursos de inteligência emocional, sobre matrimônio, sobre casamento. Ano passado nós lemos a Bíblia toda. Lemos também mais de 30 livros sobre temas diversos, inteligência emocional, sobre negócio, sobre família, sobre filhos. E aí, num desses encontros, nós tivemos uma revelação que deveríamos estar falando com as pessoas sobre o quanto que Deus tem sido bom na nossa vida e o quanto que essa trajetória ela tem contribuído na educação das nossas filhas, como que a gente tem feito. Então, aqui estamos nós, mais uma vez, para falar sobre família, sobre filhos,
sobre Deus, sobre matrimônio. E aí sempre acaba sendo um bate-papo, isso é muito bom para nós. Estar escutando um pouco de vocês também, tudo que vocês comentam aí para nós nos ajuda muito aqui a poder falar e a poder também gerar o conteúdo. Então, eu convido vocês a estarem comentando conosco sobre as suas experiências, sobre a vida de vocês, o que vocês gostam. Então, sempre que a gente estiver falando alguma coisa e vocês quiserem estar comentando aqui, será muito bem-vindo esse comentário. E hoje a Gabriela vai começar falando sobre como ler a Bíblia, né? A gente teve essa revelação essa semana. Nós tivemos essa vontade de falar como ler a Bíblia. Então, ela vai começar falando um pouco sobre esse tema que nós escolhemos. Só para poder reforçar, nós também estamos ao vivo no YouTube, no canal Fundação Família. Então, nós vamos deixar esse vídeo salvo lá, essa live vai ficar salva. E vocês também vão poder compartilhar com os amigos que não puderam estar aqui assistindo, porque esperamos e temos certeza que vai ser de grande aprendizado, tanto para vocês quanto para nós, porque cada vez que a gente vem aqui falar, nós também estamos aprendendo, porque estamos reforçando algo que buscamos. Então... E o quanto a gente aprende com os depoimentos de vocês Isso. também. O quanto que esses depoimentos, tanto os que chegam aqui ao vivo, quanto os que chegam depois no Instagram, os que chegam no WhatsApp, nós sempre recebemos muitas mensagens e acabamos fazendo uma troca de experiência, e isso é muito gratificante para nós. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, nós estamos aqui para servir a Deus, e a nossa casa, a nossa família está aberta a esse servir. E foi uma das formas que nós descobrimos esse servir, foi através dessas lives, e todos os dias temos uma gratidão enorme a Deus por nos permitir estar aqui falando e podendo contribuir na vida de cada um das pessoas que estão aqui assistindo. Então, vamos lá. Bem-vindo, pessoal. É isso aí. E antes que eu comece a falar sobre o assunto de hoje, aproveite e compartilhe essa live com quem você acredita que vai edificar na vida dessa pessoa. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus pais, com seus irmãos, com seus sobrinhos, com seus filhos, para eles também vivenciarem, para eles também compartilharem aqui com a gente desse momento tão especial. E vamos lá. Esse tema surgiu para mim essa semana em uma das leituras e uma das reflexões que eu estava tendo, que eu leio a Bíblia diariamente, e um desses dias, acho que foi na quinta-feira, veio essa revelação para mim. Fala um pouco sobre isso, sobre como ler a Bíblia, fala um pouco do seu depoimento, de como você foi transformado a partir do momento que você colocou esse hábito na sua vida, esse hábito de ler a Bíblia. E aí nós viemos hoje aqui compartilhar essa experiência, e o nosso objetivo hoje aqui é chamar sua atenção para a leitura da Bíblia, chamar sua atenção para a importância de ler a Bíblia e principalmente agir, principalmente pegar uma Bíblia e ler. Vai ser muito... Eu já enxergo muitos de vocês que estão aqui hoje, muitos de vocês que já leem a Bíblia, mas não com tanta frequência, muitos de vocês que ainda não leem a Bíblia também. Eu já imagino vocês lendo a Bíblia, tornando um hábito na vida de vocês todos os dias. E como a Alan falou, quando a gente vem aqui compartilhar isso com vocês, isso nos ajuda muito, nos reforça muito mais do que vocês imaginam. Porque para a gente vir aqui expor a nossa vida, expor as nossas vivências, é um tremendo desafio para a gente. É um tremendo desafio para a gente. Então vamos lá, vou começar com uma das passagens da Bíblia que nos fala exatamente sobre isso, nos instrui a isso, que é Colossenses 16. Colossenses 16 fala o seguinte: habite
ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É um direcionamento Colossenses 3:16. Falei que Colossenses 16. Tá, desculpa. Colossenses 3:16. E aqui Deus nos instrui bem objetivamente com o que nós devemos fazer. Nós devemos absorver a palavra de Deus, nós devemos refletir sobre a palavra de Deus, nós devemos fazer com que a palavra habite em nós. E só existe um meio disso acontecer, só existe um meio de nós obedecermos a Deus nessa instrução de Colossenses 3:16, que é ler a Bíblia, que é a gente pegar a palavra viva e ler. E eu vou começar falando sobre a importância de ler a Bíblia. Primeiro, a obediência que Deus nos instrui a fazer aqui, em Colossenses 3:16, para que a palavra habite em nós. A segunda coisa, segundo ponto importante, a importância de ler a Bíblia. O alimento para nosso espírito, a palavra, nós somos seres triunos, somos seres de corpo, físico, de mente, que é o nosso emocional e racional, e espírito. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, nós também temos que alimentar a nossa mente e também temos que alimentar o nosso espírito. E a palavra de Deus, a palavra viva, é alimento para nosso espírito. E aí quando a gente começa a refletir começa a se perguntar o quanto você tem se alimentado, o quanto eu tenho me alimentado no espírito, quanto eu tenho alimentado o meu espírito. Não existe ficar em cima do muro, como a gente falou em outras lives já. Não existe a gente ficar em cima do muro. Ou a gente está alimentando do inimigo, ou a gente está alimentando da palavra de Deus. E quanto e com que qualidade nós temos alimentado o nosso espírito. Assim como a gente nos alimenta da comida saudável, da comida que nos dá energia, nós também temos que alimentar o nosso espírito. E assim como a nossa mente. E aí começa a reflexão. O quanto nós temos nos alimentado da palavra, nós temos alimentado o nosso espírito. O quanto e com que qualidade. Eu já comentei aqui em algumas das lives anteriores que em uma dessas ferramentas de busca de inteligência emocional, eu me deparei com uma ferramenta que era o seguinte: eu escrevia a instrução era assim, escrever 3 coisas mais importantes da nossa vida, aquelas coisas que eu não abro mão, e escrever 3 coisas da qual eu estava mais me dedicando tempo. As 3 coisas que eu estava mais fazendo. E aí eu deparei com o seguinte, eu coloquei as 3 coisas mais importantes: Deus, família e trabalho. Se não me engano, foi isso. Deus, família e trabalho. E as coisas que eu mais me dedicava tempo era família, trabalho e Deus. Ou seja, tudo invertido. E aí eu parei para refletir. E tomei uma decisão. Porque não adianta a gente ter a consciência de que algo tem que mudar na nossa vida e não tomar a decisão de mudar e agir, né? E aí eu tomei a decisão, não, isso vai ser mudado. Deus é o mais importante para mim. Eu não posso ficar sem falar com Deus, eu não posso deixar de ter uma intimidade com Deus, eu não posso deixar de ouvir a Deus, eu não posso deixar de ver o que Deus quer me dizer. E porque isso é muito importante para mim, isso é o fator mais importante da minha vida. E aí, a partir do momento, eu tomei a decisão de ler a Bíblia diariamente, de buscar cada dia mais e mais ser exatamente quem Deus quer que eu seja. E assim como Colossenses 3:16 nos instrui para que a palavra habite em nós, eu comecei eu tive essa decisão da palavra habitar em mim. E esse foi um dos motivos que eu decidi ler a Bíblia diariamente.
E eu compartilho aqui com vocês para que vocês também reflitam sobre isso. O quanto na sua vida você tem colocado Deus como prioridade. E outro fator super importante para vocês que são pais e pretendem ser pais. Quem não é pai, quem não tem filhos ainda. Em Deuteronômio, nos instrui para que nós falemos da palavra para os nossos filhos. Então, se você quer que o seu filho siga a palavra de Deus, se você quer que seu filho seja obediente, se você quer que seus filhos vivam bênçãos e não maldições, como é que você vai querer passar isso para o seu filho se você não faz? Como é que você está instruindo o seu filho diante da palavra de Deus? E isso, quando eu fiz essa ferramenta, me chamou muita atenção também, porque eu não estava fazendo isso com as nossas filhas. Nós tínhamos o hábito de ir à missa no domingo, mas só também. E tinha domingo que eu nem ia, que a gente nem ia, né, amor? Uhum. E isso foi outro fator que me chamou muita atenção, que me fez trazer a consciência e tomar a decisão e agir. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito sobre consciência, decisão e ação. Porque a gente não muda a nossa vida, a gente não muda nada se a gente não tiver consciência, se a gente não enxergar que algo tem que mudar, se a gente não tiver tomado a decisão, porque a partir do momento que a gente tem a consciência, a gente tem que decidir. Se a gente vai continuar fazendo aquele erro, ou se a gente vai mudar. E a ação. Porque não adianta a gente decidir e falar, não, a partir de segunda-feira eu vou para a academia, a partir de segunda-feira eu vou ler a Bíblia. E não ter a ação, não adianta nada. Então, primeiro, consciência, você tem que enxergar. Segundo, você tem que ter a decisão. E terceiro, a ação. E foi nessas ferramentas de trazer a consciência que eu enxerguei muito nítido isso, desse direcionamento que Deus nos dá em Deuteronômio, de nós falarmos sobre a palavra viva, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia para os nossos filhos. E mais um fator de importância, mais um motivo para você começar a ler a Bíblia hoje. Antes de terminar a live, pega a Bíblia e leia um capítulo, leia a Bíblia. Tá bom. E o interessante também é, nesse momento de consciência, de decisão e ação, anotar. Usar essa ferramenta aí, porque muitas vezes naquele momento você tem uma consciência, tem uma decisão, decide na hora, e aí fala, não, daqui a pouco eu vou para ação. E aí essa ação, de repente, ela demora um dia, demora 2, tem alguma coisa que te impede de agir naquele momento, e aí aquilo pode ir por água abaixo. Toda aquela consciência e aquela decisão, ela pode ser perdida, dependendo do tempo que você demorar para tomar ação. Então, a gente está sempre buscando anotar. A gente tem nossos cadernos aqui de anotação, que é específico para essa finalidade de Bíblia, Deus, família. E aí a gente sempre vai anotando para que isso não passe. Que essa consciência, porque assim, você lê a Bíblia, aí você tem consciência. Naquele momento ali tem que ter uma anotação para que isso não se perca. Só uma contribuição aí. É verdade, faz total sentido. Isso foi uma das coisas que eu anotei para falar mais para frente também. Mas é exatamente isso. E já falei 3 motivos para você ler a Bíblia, a importância de ler a Bíblia. Repete aquilo que você falou da ordem. Talvez alguém entrou agora. Sim, já falei 3 motivos para falar os 3, né? Não, a ordem que você deu prioridade. Sim, a ferramenta que me trouxe a consciência. Era para a gente listar 3 coisas mais importantes da nossa vida. Deus, família e trabalho, no meu caso. Cada caso é um caso. E eu chamo a atenção para vocês fazerem isso também. Para cada um de vocês pegar uma caneta mesmo e escrever no papel, porque é diferente de você fazer na mente. Pega uma caneta, pega um papel e escreve. Escreve. É totalmente diferente quando você escreve e quando você faz na mente. Você está se auto-sabotando, falando, não, estou fazendo aqui na mente, tá? Isso é auto-sabotagem, você não vai ter muita consciência. Então, pega um papel e uma caneta e anote as 3 coisas mais importantes para a sua vida. Para a minha vida, naquele momento ali, foi Deus, família e trabalho.
As 3 coisas mais importantes. E aí, logo depois, do lado, na colunazinha do lado, você coloca as 3 coisas que você mais dedica tempo no seu dia. E aí, o meu era trabalho, família e Deus. Deus lá por último, porque eu não conversava com Deus diariamente, eu não buscava a palavra diariamente, eu só ia para a missa dia de domingo, tinha domingo que eu nem ia. E aí foi que eu tive a consciência de que os meus valores não estavam alinhados com as minhas atitudes, e eu tive a decisão de ler a Bíblia diariamente, eu tive a decisão de buscar a Deus todos os dias e de forma muito intensa. Fazer esse alinhamento, no caso. Exatamente, fazer o alinhamento dos meus valores do que eu faço. Resumindo o que a Gabriela está falando, muitas vezes nós temos em mente as nossas prioridades, por exemplo, Deus em primeiro lugar. Mas no dia a dia, será que Deus está em primeiro lugar mesmo? É mais ou menos isso, né? Minha família em primeiro lugar. Mas será que está mesmo em primeiro lugar? Ou será que está tendo mais tempo para outras áreas da vida do que para a família? Trabalho, amigos, passando por cima de tudo, nem vendo seus filhos crescer, essa é um ponto muito importante. Nem vendo seus filhos crescer. E aí você chega lá na frente e olha para trás e sente aquele arrependimento. Poxa, eu não vi meus filhos crescer e eles são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. E eu fiquei dedicando só para trabalho. E essa ferramenta é muito simples, mas muito, 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 muito poderosa. Ela nos traz, assim, ela me trouxe, e eu tenho certeza que vai trazer para você também, uma luz muito, muito grande de como seguir a vida, de como você ter as decisões certas, agir com sabedoria e viver uma vida plena. E só para dar mais um incremento, uma contribuição nessa ferramenta que a Gabriela está falando, lembrando que nós temos um dia com 24 horas, nós temos uma semana com 7 dias e um mês com, em média, 30 dias. Então, dá tempo, sim, com certeza, de cuidar das 11 áreas da nossa vida durante um dia. Se não der durante um dia, durante uma semana, não tenho dúvida que é possível. Então, nós fizemos uma live passada que nós falamos sobre as 11 áreas da nossa vida, da vida de cada um de nós. E dentro desse tempo que nós temos do dia, das 24 horas, da semana, do mês, do ano, sem dúvida nós temos tempo para dedicar atenção suficiente para cada uma dessas áreas. Então, esse alinhamento aí, ele é muito importante porque você colocou 3 áreas da sua vida apenas, né? Na verdade, era 3 coisas que a gente acha mais importantes, não são as áreas. São as 3 coisas mais importantes. Mas, no fundo, representa cada coisa dessa representa uma área, né? É isso mesmo. E a quarta, eu vou falar os 3 motivos novamente. Para você que chegou agora, para você que chegou pelo meio, mas vamos recapitular. A gente está fazendo essa live para falar sobre como ler a Bíblia e estamos iniciando falando da importância de ler a Bíblia. Eu fiz 4 tópicos de importância de ler a Bíblia, mas são infinitos, tá, gente? Esse aqui foi só alguns que eu pontuei para chamar a atenção de vocês, para vocês também terem esse hábito de ler a Bíblia. Então, o primeiro foi a instrução de Colossenses 3,16, que ele nos instrui para que a palavra habite em nós. A segunda coisa, a palavra é o alimento para o nosso espírito, é alimento da nossa fé. E 3, em Deuteronômio, Deus nos instrui para que nós falemos da palavra para os nossos filhos. E 4, transbordar a palavra. É obrigação de todo cristão transbordar a palavra de Deus na vida de todas as pessoas com quem a gente se conecte. E é isso, exatamente isso que nós fomos chamados para fazer, as lives, fomos chamados para vir aqui, estar com você hoje, de todos os domingos, às 8h30.
É isso que essa a nossa intenção, transbordar a palavra de Deus, transbordar todo esse amor que Deus tem por nós, na vida de cada um de vocês que nos assiste aqui, que para um tempinho da sua vida para vir aqui nos ouvir. E esses são os 4 motivos. Agora eu vou passar para... Olha só, não vi mais coisas aqui, eu nem tinha visto. Tá? Essas foram as 4 coisas que eu falei inicialmente. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou responder rapidinho, para a gente não se perder depois dos comentários. A Sheila e Rosa falou: vocês são lindos, amém. A Fernanda, parabéns pela iniciativa de estar tirando um tempinho de vocês para fazer essa live. Estou gostando muito de coração. Que amor, Fernanda. Muito feliz de saber que a gente está contribuindo na sua vida. A Shirley perguntou: quais cursos vocês fizeram? Qual o ponto de partida? Eu não sei se a gente já falou em algumas lives, mas como foi a nossa busca por esse conhecimento emocional? Inicialmente, nós começamos por um conhecimento emocional. Nós fizemos o CIS, o método CIS, que é o da Febra CIS, com Paulo Vieira. E de lá para cá, a gente emergiu nessa filosofia da Febra CIS, que é ele que fala sobre as 11 áreas da vida. E é uma imersão, são cursos extraordinários que mudaram a nossa vida de uma forma assim, eu não consigo nem explicar em palavras. Não sei se vocês que estão aqui já assistiram aquele filme Efeito Borboleta, mas foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida. Foi uma ação que nós tivemos de fazer o CIS, de ir para esse treinamento de inteligência emocional, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que mudou totalmente a nossa vida. E nós fizemos toda a grade do Green Belt, que é uma grade... Como é que se diz? Grade de cursos. É uma grade de cursos. Nós emergimos nesses cursos. E, inclusive, nós vamos fazer de novo, pela segunda vez, o método CIS. E nós começamos pelo método CIS. Foi onde começou a nossa busca emocional. E eu convido todos vocês que estão aqui também para que busquem essa inteligência emocional. Busquem se autoconhecer, porque isso muda completamente tanto a sua vida, quanto a vida dos seus filhos, quanto a vida de todas as pessoas que se conectam com você. Muda tudo. E aí, como a Gabriela falou no início da live, nós somos seres triunos, né? Somos formados de corpo, mente e espírito. E nessa busca, nós fomos em busca da inteligência emocional, que está relacionada à mente. E aí nos deparamos com esse ser triuno. E aí melhoramos a nossa espiritualidade, que é o motivo da nossa live hoje aqui, sobre Bíblia, sobre Deus, sobre família. E melhoramos também em relação à nossa saúde. Eu voltei a praticar exercício, voltei a praticar esporte. Começamos a nos alimentar melhor, então cortamos vários alimentos aí que sabíamos que tínhamos consciência que não fazia bem, mas acabávamos colocando dentro de casa. Então foram ganhos extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Esse início aí, essa trajetória na inteligência emocional, espiritual e física, né? Sim. Eu estou só procurando aqui Romanos 12, 2. Fala onde aqui no livro dos comentários. Qual o ponto de partida? Qual o ponto de partida? Jamile Feitosa falou lindos. A Jéssica, que Deus abençoe vocês, momento de qualidade. Amém, Jéssica. Obrigado. Elismar, maravilhoso. Deus abençoe. A Marisa falou. Então, para quem está entrando agora, boa noite. Que maravilha ter vocês aqui, muito bom. Nossa live hoje é de como ler a Bíblia. Já falamos um pouco, já estamos com meia hora de conteúdo. E eu espero que estejam gostando. Quem estiver gostando, manda um aviãozinho aqui para os amigos, para que possam também estar entrando, estar participando. E a Janaína, no Instagram aqui da Aquarela Modas,
falou: o mais lindo em buscar o conhecimento é um ato de humildade e reconhecer um Deus grande que nos ajude. Amém. É verdade, Jean. A Jana e o tio Gosto estão sempre conosco aqui. Nós estamos precisando marcar uma reunião com eles para aprender muita coisa. Eles têm conteúdos valiosos aí, são pessoas que nos inspiram a fazer essas lives, nos inspiram a buscar a Deus a cada dia. Que Deus abençoe e que seja sempre assim. Amém. Amém. A Fernanda fez um ato muito, muito amoroso com a sua amiga. E amém. E voltando ao que nós falamos da nossa busca por inteligência emocional, é mais uma instrução que Deus nos dá. Em Romanos 12:12, ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só essa passagem aqui dá uma live inteira, mas a partir do momento que eu consegui internalizar essa passagem da Bíblia, a minha vida se transformou totalmente. A partir do momento que a gente sabe o que Deus quer para nós, a partir do momento que a gente sabe quem nós somos, nossa vida muda completamente, parecendo mágica, mas é o quanto Deus é poderoso, quanto Deus nos ouve, quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos quer ver felizes, Deus nos quer vivendo uma vida boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós. E se você que está aqui nos assistindo hoje não está vivendo isso na sua vida, busque essa inteligência emocional, busque esse conhecimento emocional, busque na palavra de Deus diariamente. Não é uma vez na semana, não é 2 vezes na semana, não é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é diariamente, busque. Porque Deus não quer que você viva essa vida que você, essa vida de sofrimento. Deus quer que você viva uma vida boa. E é isso. Essa passagem dá uma live completa. E continuando aqui sobre como ler a Bíblia. Aí eu nomeei mais algumas importâncias também sobre ler a Bíblia. Eu dei foco nessas 4, que foi o que mais me chamou a atenção, mas a partir do momento que a gente lê a Bíblia diariamente, a gente tem uma intimidade muito, muito profunda com Deus. A gente escuta Deus. Algo que me chamou muita atenção para que eu começasse a ler a Bíblia também, é que eu comecei, nessa busca emocional, a gente começa a assistir muitos vídeos. E eu indico também para vocês esse hábito também de assistir vídeos construtivos, vídeos que irão ai, meu filho já fala. Que irão te alimentar de forma saudável, irão alimentar sua mente de forma saudável. Enfim, aí eu comecei a ver esses vídeos das pessoas falando sobre Deus. E elas falavam assim, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, eu escutei Deus falando isso. E aí eu parei para refletir. Aí eu falei, nunca escutei Deus falando comigo, não. Como é que funciona isso? E aí eu comecei a buscar. Falei, não, eu quero viver isso. Tomei essa decisão. Mais uma vez, tive a consciência de que eu não estava escutando Deus e tomei a decisão de que eu queria escutar Deus. E aí fui buscar como. E aí a gente fica sempre nisso, né? Como. A gente quer uma coisa, e fica como. E aí veio a leitura diária da palavra. E a partir do momento que eu, cada dia mais, todos os dias quando eu leio a Bíblia, Deus fala alguma coisa para mim. Deus me instrui a viver naquele dia. Assim como a gente fala no Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia.
E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. E a partir do momento que eu leio a Bíblia diariamente, eu escuto Deus. Realmente, eu sou muito grata porque Deus fala comigo e Deus fala com você. E em minhas orações, eu sempre peço para Ele tirar as vendas de meus olhos para que eu possa enxergar o que Ele está mostrando. E tire os tampões de meus ouvidos para que eu possa ouvir o que Ele está me falando também. E como a Alan falou, mas anteriormente, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente e a gente tem que anotar. Deus fala com a gente tem que anotar, porque senão ó, passa. Senão passa, e Deus está ali, ó, te mostrando muito explicitamente e você não consegue enxergar. Está falando também. Está falando isso, e você não consegue ouvir. Está mostrando de todas as formas e você não consegue enxergar. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E Deus fala com você também. Então, esse é mais um motivo para você ler a Bíblia. Mais um motivo que me fez tomar essa decisão de ler a Bíblia. Você adquire conhecimento certo, desde você ficar adquirindo conhecimentos que não vão te engrandecer, você se alimenta da palavra, você alimenta o teu espírito, alimenta a sua fé com conhecimentos certos. Além da sabedoria e dos princípios que existem na palavra de Deus. E esses são os motivos para você ler a Bíblia. E a partir daqui, eu creio que você que está aqui assistindo, principalmente você que está assistindo desde o início, já trouxe essa consciência e já tomou a decisão. E agora eu vou te falar como que eu leio a Bíblia, algumas dicas de como eu trouxe esse hábito para a minha vida. E a partir do momento que você já tomou essa consciência de que é importante ler a Bíblia e de que você já tomou a decisão de que você vai ler a Bíblia diariamente, se você já tem isso no seu coração, continue assistindo essa live. Se você não tem, pode sair. Porque agora eu vou falar só para você que já tomou essa decisão de ler a Bíblia diariamente. Só para você que já enxergou, já conseguiu, já tirou as vendas de seus olhos e já enxergou que a palavra de Deus é muito importante para você. Bem, como é que eu comecei a ler a Bíblia, como é que eu implementei esse novo hábito? Primeiro, vou falar algo muito simples. Eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, sempre tive contato com a palavra de Deus através da missa, mas do Evangelho, dos Evangelhos, do Antigo Testamento também, mas algo muito superficial. E eu não tinha. E aí, como eu falei para vocês sobre os vídeos que eu assisti, as pessoas falavam, porque o povo no Antigo Testamento, isso, o povo de Moisés tirou o povo do Egito e aconteceu isso, e eu vi as pessoas comentando sobre os personagens da Bíblia, e eu ficava totalmente perdida, eu olhava para aquelas pessoas e falava, nossa, eu também quero ter esse conhecimento, também quero enxergar a vida dessa forma. Também quero enxergar a vida, por que eu estou aqui agora, por que a gente está vivendo tantas coisas. E aí isso me fez buscar também, cada vez mais a palavra. E onde eu quero chegar? Eu comecei pelo mais simples, pelo óbvio e pela instrução que Deus nos dá de compartilhar isso com os nossos filhos. A Bianca ganhou uma Bíblia do Laércio e da Cristal. Uma Bíblia, não. São histórias da Bíblia para crianças, para bebê, na verdade. E eu leio, e ela ganhou isso. Ela tinha 4 meses. Tem até a data, olha, 20/4/2019, exatamente 4 meses, que ela veio dia 20. E ela ganhou essa Bíblia, e a partir do momento que ela ganhou essa Bíblia, todos os dias eu li um pouquinho para ela. E o que é engraçado é que esse livro, essa Bíblia, ela é tão simples, tão didática,
que a criança, quando era menorzinha, ela tinha paciência de ouvir a Bíblia, de ouvir a história. Ela não escutava a história toda, porque são bem pequenininhos os textos e tem muita imagem. Eu acredito que seja por isso que ela leu a Bíblia, ela escutava as histórias. E ela sempre gostou de ouvir histórias, então isso foi algo que foi mais fácil adequar esse novo hábito na vida dela. E foi a partir dessas histórias que eu comecei a me situar na Bíblia, porque eu não sabia quem era quem, não sabia quem eram as pessoas importantes da Bíblia, quem eram os personagens importantes, quem foi Moisés, quem foi José, quem foi Abraão. Eu não tinha muita noção de nomes. Eu de vez em quando, eu sou um pouco perdida com os nomes, não consigo decorar muitos nomes, e principalmente na Bíblia, que existem tantos personagens importantes que são citados na Bíblia, que existem suas histórias contadas na Bíblia, e que são os nossos... Calma, sei a palavra. Antepassados? Antepassados. Isso. Vieram. Exatamente. São os nossos antepassados. E a partir do momento que eu comecei a ler essa Bíblia para Bianca, comecei a ler essas historinhas super simples, didáticas, que eu comecei a me situar didaticamente na Bíblia. Então, foi muito importante para mim, primeiro passo, foi muito importante para mim ler essa Bíblia, ler essas histórias que estão aqui, para eu conseguir me situar na Bíblia de adulto, né? Bíblia que a gente fala, Bíblia de criança e a Bíblia de adulto. Então, isso foi um ponto muito importante para esse hábito de ler a Bíblia. É uma Bíblia bem interessante, olha só. Ela tem o título com as historinhas bem pequenininhas, olha, o texto em cada página. E eu acho que foi por isso que ela tinha paciência de ouvir. E, enfim, aí conta a história bem resumida e a gente entende, e a gente começa a entender as histórias. Para você que, assim como eu, como eu estava nesse nível de conhecimento. Então, esse foi o primeiro passo muito importante para mim, ler a Bíblia de criança. O segundo passo foi ter uma Bíblia comentada. Eu preciso dar uma coisa? Não, pode falar. O segundo passo foi ter uma Bíblia comentada. Por quê? Eu comecei lendo a Bíblia que não tinha comentários. E eu fiquei muito perdida, assim, sabe? A partir do momento que eu comecei a ler Bíblia, eu não entendia nada que eu estava lendo. E eu estou comentando isso com vocês, estou compartilhando essa intimidade com vocês, porque eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo também possam vir a ter esses desafios. E é super normal. Aconteceu isso comigo e pode ser que aconteça com você ou não. Mas, enfim, eu comecei a ler a Bíblia e não estava entendendo nada. Não entendia nada de como é que era isso, como é que era aquilo. E eu ouvi umas pessoas falando, não, primeiro você tem que ler o Antigo Testamento, depois você tem que ler o Novo Testamento. E aí eu ficava, meu Deus, como é que funciona isso? E aí eu pedi a Deus sempre para que Ele me direcionasse, para que Ele me mostrasse e me ajudasse. Que eu estava ali pronta para servir a Ele, para servir a Deus. E para que Ele me ajudasse nisso. E aí Ele foi me ajudando. E essa Bíblia comentada foi algo que foi muito importante para mim. Que eu comecei a ler, eu lia o trecho da Bíblia e tinha um comentário. E a Bíblia que eu uso é a Bíblia que é comentada pela Joyce Meyer, que eu gosto muito de assistir os vídeos dela também no YouTube. Depois da live eu posso postar no Instagram para vocês. Postar nos stories, tá? É essa aqui, eu gosto muito. E isso me ajudou muito a começar a entender a Bíblia e a colocar em prática aquilo que eu estava lendo. Ela é bem interessante que ela tem uma parte que ela faz um comentário, que ela faz tipo um mini sermão, tem a parte que é sobre aplicação para a vida, tem uma parte que é sobre a declaração da palavra, que foi outra coisa que eu implementei muito forte.
muito forte nos meus hábitos, de declarar a palavra, de ler. O que é declarar a palavra? É ler a Bíblia e pegar o que está falado na Bíblia como se fosse para mim. Como se fosse, não. É para mim, é para você. E trazer isso para a primeira pessoa, é isso que eu queria falar. Trazer para a primeira pessoa aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Vou pegar aqui um exemplo, só para ficar mais claro para vocês. Ó, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4 fala assim. Eu nem li, estou pegando aleatório aqui. Bora ver o que está escrito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aí, como é que eu declaro a palavra? Eu falo o seguinte: obrigada, Jesus, por cumprires o propósito da lei para que eu possa ter um relacionamento correto com Deus ao confiar em Ti. E a partir do momento que eu declaro a palavra habita em mim. Isso começa a ficar muito mais forte dentro de mim. E essa Bíblia da Joyce, que ela faz os comentários, tem essa parte da declaração da palavra também. A tradução... Comenta aí que ela é a nova versão internacional. A tradução dela é nova versão internacional. A Bíblia, tá? A Bíblia é a nova versão internacional, com os comentários da Joyce Meyer. A Bíblia é uma só, tá? Aí perguntaram, né? Isso. A Use T-shirts. Isso, é a nova versão internacional. E esse foi o segundo ponto que me ajudou a ler, a implantar esse hábito. A terceira, ter um caderno e escrever o que você entende. O que Deus fala com você em cada leitura, que foi o que nós já falamos também. A partir do momento que... Isso eu já implantei agora, depois, na segunda vez que eu li a Bíblia, porque a primeira vez eu li muito rápida. Então, eu ia lendo e ia mentalizando. Agora, na segunda vez, na segunda leitura da Bíblia, que eu fui fazendo mais pausadamente, fui escrevendo. Todos os dias eu escrevo tudo que Deus fala comigo. E eu leio isso para me alimentar desse conhecimento, para que essa palavra realmente habite em mim de uma forma muito poderosa. Então, anotar o que Deus está falando comigo ali naquele momento. No início, como eu falei com vocês, eu li a Bíblia e eu não consegui entender nada. Então, eu acho que isso me desmotivava também a escrever alguma coisa, porque eu não conseguia ouvir Deus falando comigo quando eu comecei a ler a Bíblia. Só depois de algum tempo que eu realmente comecei a ter essa sensibilidade de saber que Deus estava falando exatamente aquilo comigo. E foi só depois de um tempo que eu comecei a fazer essas anotações do que Deus estava falando comigo, tá bom? A outra dica para você adquirir esse hábito: modelar as pessoas que foram usadas por Deus, principalmente Jesus. A forma que eu leio a Bíblia é uma forma, hoje, de analisar como que cada pessoa da Bíblia, como que cada pessoa foi usada por Deus e como foram as ações dela, como é que essa pessoa pensava. E principalmente Jesus. Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ele que veio ao mundo e não pecou. Então, todas as vezes que eu leio a Bíblia, hoje eu leio um capítulo por dia. E cada capítulo eu observo minuciosamente como é que aquela pessoa se comportou, como é que aquela pessoa reagiu a cada situação que ela viveu. E eu estou lendo o livro de Atos agora, e Deus tem me mostrado muito, muito forte sobre o quanto nós vivemos o nosso propósito, o quanto nós vivemos a nossa real identidade, aquela identidade que Deus implantou
na nossa vida, e não que as pessoas implantaram na nossa vida, mas que Deus implantou na nossa vida, que Deus disse que nós somos, é tão importante viver esse propósito, que outras pessoas se beneficiam com isso, com nós vivermos o nosso propósito. Então, eu vivendo o meu propósito, eu vivendo a minha real identidade, ajuda e leva a palavra, leva muitas pessoas a crerem também em Deus, crerem também em Jesus Cristo e a buscarem cada vez mais a Deus. E Atos está me mostrando muito forte isso. E então, modelar essas pessoas, observar como é que elas pensam, como é que elas agem e implantar isso na nossa forma de viver também. Outra coisa que é muito importante também que a gente faz é ler a Bíblia logo quando a gente acorda. Então, quando a gente acorda, a gente vai direto ler a Bíblia. A gente está com aquela mente fresquinha, que a gente está iniciando nosso dia, que, enfim, existe uma filosofia. O alimento espiritual. Né? Existe uma filosofia que comprova que quando a gente lê a Bíblia no primeiro horário da manhã, a gente acorda 5 horas e lê a Bíblia. E isso é um fator muito importante. Eu não vou ser hipócrita e falar aqui que todos os dias eu leio a Bíblia nesse horário, mas eu vejo a diferença de quando eu leio nesse horário e quando eu leio em outro horário, seja depois do almoço, seja antes de dormir, para fazer essa reflexão. Então, leia a Bíblia no primeiro horário da manhã, assim que você acorda, aqueles 15, 20, 30 minutinhos que você... O tempo que você conseguir já está ótimo. É transformador, é super diferente. Outra coisa também que a gente faz muito aqui em casa, e quem é casado, que vocês tenham essa união, essa unidade também, de ler a Bíblia e comentar um com o outro. Poxa, hoje eu li isso, me chamou a atenção isso, Deus falou comigo isso. E, enfim, comentar sobre a palavra, comentar sobre Jesus, comentar sobre o que Deus está falando com você ali naquele momento com pessoas especiais. E quem é casado, principalmente com o seu cônjuge. Isso nos ajuda a ter esse hábito de ler a Bíblia diariamente. Isso mudou a nossa vida completamente também. Outro fator também, eu leio a Bíblia, nós lemos a Bíblia, e começamos a refletir sobre o que nós estamos lendo. Então, eu pego, por exemplo, eu leio um capítulo da Bíblia e aquele capítulo me chamou muita atenção naquele fator ali específico. E eu fico pensando naquilo durante o dia. Os nossos pensamentos são muito importantes, muito. São eles que dizem sobre os nossos resultados, são eles que dizem... são os nossos pensamentos ai, meu Deus do céu. São os nossos pensamentos que falam quem nós somos, que são os nossos resultados. Os nossos resultados são fruto dos nossos pensamentos, é isso que eu quero dizer. Os nossos resultados são fruto dos nossos pensamentos. Então, se a gente está com resultados ruins, é porque os nossos pensamentos estão ruins. Então, eu busco me alimentar muito da palavra de Deus, me alimentar de coisas boas, para que eu consiga ter esses resultados positivos, consiga ter esses resultados que eu quero, esses resultados que Deus quer de mim, como eu li aqui no início da live, Romanos 12, que nós renovemos a nossa mente para que nós possamos viver a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, o alimento, mais uma vez, alimento tanto físico para o nosso corpo físico, tanto quanto o alimento emocional, o que nós estamos pensando, o que nós estamos assistindo, os ambientes que nós estamos frequentando, as pessoas com quem nós estamos nos conectando, tudo isso influencia os nossos resultados. E aí, o tópico é pegar a ideia, o que
mais chamou a atenção naquela leitura e ficar refletindo, ficar pensando sobre isso durante o seu dia. Eu já falei também sobre isso, assistir vídeos de pessoas que têm uma relevância, que têm uma importância, que têm conhecimento profundo sobre a palavra. Então, no YouTube existem infinitos vídeos sobre isso, infinitos vídeos de padres, pastores, mentores, que falam sobre a palavra de Deus. E isso é algo que a gente busca muito também, se alimentar, além de ler a Bíblia, buscar ouvir sobre a Bíblia, buscar ouvir o que essas pessoas que são usadas por Deus falam. Nos alimentar, mais uma vez, de coisas boas. Mais uma vez, da palavra de Deus. Bianca. E a última anotação que eu fiz foi que eu falei primeiro, foi sobre... Aqui, Bianca. Filha, mamãe e papai estão aqui. A Bianca acordou. E a última coisa que eu anotei foi que eu falei primeiro, foi sobre ler a Bíblia de crianças, foi essa. E quando terminar essa live também, eu vou colocar nos stories as Bíblias que a gente usa. Então, recapitulando, voltando, sobre as dicas de ler a... Na verdade, vou voltar do início, bem do início, de como nós iniciamos a live. Nós iniciamos a live, para você que chegou agora, meio do final, nós iniciamos a live explicando sobre a importância de ler a Bíblia. Para você que chegou no meio, no final, assista essa live desde o início, que está muito, muito interessante. Tenho certeza que vai mudar muito a sua vida. Então, a importância de ler a Bíblia. A partir do momento que você tem essa consciência, você toma a sua decisão. E a partir do momento que você tomou a decisão, você age. E o objetivo dessa live aqui hoje é trazer essa consciência, trazer a decisão e te ajudar nessa parte, compartilhando as nossas experiências, como foi para a gente, implantar esse hábito da leitura da palavra. E essas dicas de como ler a Bíblia, a partir do momento que você já tomou a consciência, que você já tomou a decisão de que você vai se alimentar da palavra diariamente, você vai seguir essas dicas, pegar o que é importante para você, pegar o que faz sentido para você e implantar na sua vida. Que é, primeiro, ler a Bíblia infantil, para você ter uma noção de personagens, para você ter uma noção de contexto histórico da Bíblia. Tá? Ter uma Bíblia comentada. A Bíblia que eu uso é comentada pela Joyce Meyer. Eu gosto muito dela, porque ela tem tanto a parte de comentários sobre a palavra, quanto a parte de comentários sobre a aplicação para a vida, quanto uma das coisas que eu acho muito, muito, muito importante, que é a declaração da palavra. A gente trazer para a primeira pessoa aquilo que Deus fala, que realmente é para nós. Tá? Ter um caderno de anotações, onde você vai anotar tudo que Deus fala com você. E o que é interessante, esses dias eu peguei um caderno que eu tinha desde o início dessa jornada, do início desse processo. Eu coloquei lá as minhas primeiras observações, assim, do que eu queria mudar, das minhas decisões, e tantas coisas que eu coloquei ali, que eu queria mudar, que hoje eu vivo isso, hoje eu já vivo essa mudança, hoje minha vida já mudou, já transformou, já foi... Deus já ouviu e já agiu. E o quão grato eu sinto. E é muito interessante isso, a partir do momento que a gente escreve os nossos desejos, escreve que Deus está falando com a gente, que o tempo passa, que a gente olha e vê que a gente está vivendo aquilo, é muito, muito, muito gratificante, é muito engrandecedor, e isso nos dá muita força para a gente continuar esse processo, que é um processo que não tem fim, é uma busca que não tem fim. E aplicar a palavra de Deus no nosso dia, na nossa vida, a gente refletir sobre o que a gente leu durante o dia. Não adianta nada a gente ler a palavra e tá, deixa para lá, não refletir sobre o dia.
comentar com as pessoas especiais para você, comentar a palavra de Deus, comentar o que você leu, comentar o que Deus falou com você, com pessoas especiais, trocar essas ideias, trocar informações. Quanto a gente, às vezes, às vezes a gente lê a mesma passagem da Bíblia, e aí eu consigo enxergar uma coisa que ele não enxerga, e ele consegue enxergar outras coisas que eu não enxerguei, e a gente vai se fortalecendo um com o outro, e isso é muito bom mesmo. Isso vai te ajudar a ter esse hábito. E assistir vídeos de padres, de pastores, de mentores que falam sobre a palavra, que falam sobre aquilo que você está lendo. Isso é algo que vai expandir sua mente, que você vai conseguir assimilar a palavra de Deus e implantar ela na sua vida de forma extraordinária. E tem um outro detalhe que eu lembrei agora, que isso é algo assim. O Alan não gosta muito, eu também usei só no início, mas hoje eu também não uso mais. Mas muitas pessoas falam assim: ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não tenho hábito de leitura. Ah, eu não sei ler. Eu leio e não entendo. Como acontecia comigo no início. Mas o que eu fazia no início? Eu ia no YouTube, colocava lá Provérbios, nova versão internacional, e tinha uma pessoa falando. Acredito que todos vocês sabem como é que funciona isso. A Bíblia falada, tá? E aí eu colocava para eu ficar ouvindo e acompanhando na Bíblia. Então, assim que eu comecei a ler a Bíblia também. Eu lia dessa forma. Hoje eu não leio mais assim, hoje eu leio muito pausadamente, eu leio fazendo anotações, mas, enfim, no início, para eu ler a Bíblia toda em um ano, eu fiz dessa forma. E fica uma dica para você que não gosta de ler, fazer isso, colocar no YouTube para você ir escutando, como se alguém estivesse lendo para você e você só acompanhando. Isso é uma forma de aprendizado, gente. E essas dicas que eu estou compartilhando com vocês, isso vai muito. Isso funcionou para mim, isso deu certo para mim, para minha forma de captar as informações, de absorver as informações. E cada um tem uma metodologia para aprender. Isso é como na escola, né? Cada um estuda de uma forma, cada um consegue absorver de uma forma, e o nosso objetivo de compartilhar essas dicas, de como a gente faz, é para te chamar a atenção para você tomar a decisão de ler a Bíblia. Tá bom? E pega o que for, pega o que fazer sentido para você e aplica na sua vida. A Jana falou, não é só eu. Eu amo e ouço no Spotify. No Spotify tem também a Bíblia falada, a mensagem. Pois é, eu gosto muito também. Mas hoje eu leio muito pausadamente, então não leio mais assim. E aí, você falava? Muito bem. Ah, olha que legal. A Uzi Tichante, eu vou até tirar um print. Ela compartilhou aqui com a gente algo muito interessante. Indico para quem está na live os vídeos da Marinalva Calegari. Minha vida mudou muito com os vídeos dela, super indico. Já fica mais uma pessoa para eu buscar os vídeos. E, gente, o quanto isso é engrandecedor, o quanto isso nos alimenta de coisas boas, de sentimentos bons, de pensamentos bons. Isso transforma. Alessandra Lopes. Usamos o aplicativo Bíblia Sagrada e colocamos em alto-falante para nós ouvirmos. Muito bom. Exatamente isso. Você tem esse aplicativo também ou não? Tem. Ele é muito bom. Já não chegou a profeta, caminhando. Muito bom ler a Bíblia antes de iniciar as atividades do dia. Não dá para ligar o papel.
A Jana colocou aqui, é perceptível a revelação de Deus sobre vocês, Gabi e Alan. Seus resultados nos motivam a buscar ainda mais a face do nosso Deus. Amém, Jana. E o quanto vocês também fazem parte dessa nossa decisão. Vocês são exemplos, são inspirações para nós. De filhos de Deus que buscam incansavelmente a palavra, buscam incansavelmente a sabedoria divina, a instrução de Deus. Janaína Cosme. A Fernanda perguntou onde encontra a Bíblia. A Paperarte falou, Livraria Cante tem, depois da Ponte do Sabá. Isso. E eu compro também algumas. Eu sempre compro essa Bíblia aqui também para dar para todos os bebês, todos os chá revelações, todos os chá de bebê, todos os bebês que eu visito, eu dou uma Bíblia dessa, porque é muito, muito, muito boa. Para todos os bebês. Eu compro lá na Adonai também. Tem mais algum comentário? Muito interessante que a Jana colocou aqui. Para mim, a Bíblia fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus. Exatamente. Temos que alimentar nosso espírito todos os dias com a palavra. Amém. A use. Buscai a verdade vos libertará. Use. Ai, gente. Sem querer, eu baixo os comentários. Edilene, Deus é fiel. Amém. A vovó. Lindos, que Deus continue abençoando vocês. Amo vocês. Amém, vó. Também te amo. Compartilhar o conhecimento com o próximo é de Deus. Obrigada por tanto, Alessandra. Amém. Foi isso, gente. Jamile, amo vocês. Aonde fica a Adonai? A Adonai agora fica... Perto do Capixaba, né? Perto do Capixaba. Não sou Capixaba. Daquele lado lá. Aí eles vão comprar de presente para o Pedro Augusto. Ai, muito fofo. Vou postar no Stories bem direitinho, porque não sei se assim dá de tirar a frente para vocês verem direitinho. Mas é conta para mim histórias da Bíblia. A Bianca ama essa Bíblia. Eu já dei várias outras Bíblias de crianças maiores para ela, mas ela ama essa. Lindos, lindos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Então, é isso. Finalizamos mais uma live. Foi muito, muito bom compartilhar aqui com cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham tomado essa decisão e tenham trago essa consciência da importância da leitura da Bíblia, da leitura da palavra, de se alimentar, de alimentar o espírito com a palavra de Deus. E eu estou muito feliz por ter compartilhado aqui com vocês. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que essa seja uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas vitórias, uma semana onde você vai viver o real propósito de Deus na sua vida.